eu digo para você, dormir é uma bênção. E tem alguns que estão sendo tentados a dormir agora. Cuidado. Cuidado. Os bancos aqui são gostosos, né? Você senta e fala assim, nossa, que macio. E aí alguns relaxam mais um pouco e pronto. Começa a fazer uma oração pelo pregador, e essa oração vai embora, né? Mas perceba, dormir faz bem. Mas, olha, se fisicamente dormir faz bem, espiritualmente não faz. Tem muita gente que não sabe disso. Mas há pessoas na Bíblia que dormiram e se deram mal. Por exemplo, um homem que dormiu na Bíblia e se deu mal, sabe quem foi? Sansão. Sansão dormiu no colo de uma mulher amada. O que aconteceu com ele? Morreu. Cuidado, até mesmo no colo da mulher amada, dormir pode fazer. Cuidado. Cuidado. Sansão acreditava que ali estava uma mulher que ele é apaixonado, ele dormiu. E uma vez que ele dormiu, ele morreu depois. Você sabe, o óleo furou e tal. Dormir em alguns lugares pode ser fatal. Outro, olha aí, tinha um pregador eloquente, dinâmico, ele mexeu com o auditório ficava ali acompanhando Paulo. Paulo foi pregar, a igreja lotou, porque Paulo ia falar ali um sermão poderoso. E aí chegou um jovem, não tinha mais lugar para sentar. Onde que ele foi sentar? Perto da janela. Qual o nome desse jovem? Eutio. Aí o que aconteceu? Paulo era eloquente, começou a pregar, mas o tempo o quê? Paulo esqueceu do relógio naquele dia. E ele pregou, deu meia-noite, Paulo está pregando, é profecia, é Bíblia, é a volta de Jesus, é fogo caindo do céu, e o menino lá relaxou. E nisso que ele relaxou, próximo à janela, aconteceu, gente? Eles estavam onde? Terceiro piso. Quando caiu, só fez o quê? Morreu. Paulo desceu lá, o jovem estava morto. Paulo desceu lá, fez uma oração e o Espírito Santo ressuscitou aquele jovem. Amém? Amém, Deus. Mas olha, cuidado, Paulo não veio para cá hoje, viu? Cuidado, Paulo não está aqui. Então preste atenção, acorda, fica atento. Isso, muito bom, isso mesmo, irmão. Então perceba que dormir em lugares errados pode ser fatal para você. E dormir espiritualmente, meu irmão, pode não, vai ser uma tragédia. A primeira coisa que acontece quando você está com sono, e o seu corpo começa a dar sinais. Eu vou falar aqui rapidamente de 4 coisas. 2 sinais e 2 sintomas. A primeira coisa que acontece quando você está com sono é os seus olhos começarem a o quê? A começar a fechar. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando numa igreja, era uma quarta-feira à noite, e tinha um irmão que vinha assim, de trabalho, cansado, ele sentou no último banco ao lado da esposa dele. E eu daquele dia estava animado, pregando, e o irmão lá no final, o que ele estava fazendo, gente? Ele começou a cochilar e dormir. E toda vez que ele dormia e cochilava, a mulher dava assim no cutucão nele, e ele acordava assustado. Eu acho que ele pensava que estava em casa, né? E acordava ali assustado. Dormir, quando você dorme, você fecha os seus olhos. A primeira coisa que o seu corpo diz quando você está com sono é os olhos pesarem. E eu pergunto, fechar os olhos em alguns lugares é fatal. Por exemplo, se você fecha os olhos e dorme dirigindo, o que acontece? Meu amigo, tragédia, morte. Então temos que estar atentos. Dormir faz bem, mas em alguns lugares pode ser destrutivo. Quer ter mais? Alguns pensam que dormir faz bem e querem passar o dia todo dormindo, né? Mas não é pela quantidade, é pela qualidade. Tem gente que quer tirar o quê? O dia todo. É um preguiçoso, né? Isso aí dorme muito, né? E aí ele quer passar, ele começa às 8, só acorda quando? No outro dia. 12, 24, e vai embora. Veja, a preciosidade do sono não está na quantidade dele. Tem que ter a quantidade, mas não só a quantidade, a qualidade do sono. Esses dias eu estava lendo sobre colchões, né? Há uma grande tecnologia sobre os colchões. Há uma indústria por trás dos colchões. Porque se você compra um colchão ruim, você dorme bem? Meu amigo, você não dorme bem. Você vira para um lado, vira para o outro, acorda de madrugada, e o espinhaço fica ruim, né? Eu trabalhei no Nordeste, fui pastor lá, e eu me lembro que eu e minha esposa chegamos na primeira casa, nossa primeira casa. Olha só que tragédia, gente. Fomos para o distrito. Vou contar essa história aqui, para que o tempo ainda está ali. E aí a gente foi morar lá, recebeu o distrito. Passamos numa lojinha, era uma cidade bem pequena, muito pequena. Cidade muito pequena que nós íamos trabalhar. E você sabe, cidade pequena não tem supermercado.
Cidade pequena tem mercadinho. Cidade pequena não tem banco. Às vezes tem um correspondente. Lá tinha um correspondentezinho lá que às vezes em quando encontrava ele. E eu fui morar nessa cidade e nós, lembramos, aquela cidade não tem nada, vamos comprar os móveis numa cidade próxima. E a cidade mais próxima ficava a 100 quilômetros, a maior cidade, né? Próxima ficava a 100 quilômetros. E aí indo para lá nós compramos tudo. Tudo. Cama, geladeira, fogão, tudo que você imaginar. Tudo. Aí quando pagamos lá, aí fomos perguntar para o rapaz, e entrega quando? Amanhã, final de semana? Não, só depois do carnaval. E gente, ali ainda final de janeiro ainda, o carnaval ia ser lá para o dia 15. E aí eu olhei para ela olhou para mim e falei assim, meu Deus, e agora? Entramos no carro. E aí a gente estava carregando as coisas do casamento que nós tínhamos. Aí você pode imaginar, né? Um micro-ondas que nós tínhamos, uma TVzinha, isso, os potes lá que tinha carregado. E fomos para casa. Chegamos lá na casa, você falava na sala da Baeco na casa, não é nada. Não é nada na casa. Aí pronto, aí falei, e agora? Como que nós vamos fazer? Aí ela trouxe um colchão inflável. Aí eu falei, dormia e me lembrei desse colchão inflável. Aí eu falei, mulher, vamos encher esse colchão para dormir. Soprou lá, deixou o colchão. Aí fomos lá. Gente, quando deu 3 da manhã, eu acordei com um espinhaço ruim. Espinhaço lá duro. Falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Quando eu fui perceber, o que aconteceu com o colchão? Esvaziou tudo. Eu falei, mulher de Deus, vamos encher esse colchão de novo. Aí no outro dia eu fiquei com raiva, zanguei. Falei assim, vou comprar uma rede. Não tinha dinheiro, falei, mulher, tem um dinheiro guardado aí. Tem um dinheiro do casamento aqui que o povo deu. Falei, vamos gastar, vamos investir. Aí fui para a rua e vim com uma rede e um ventilador. Uma rede e um ventilador. Ela falou, meu Deus, o que tu comprou? Eu falei, uma rede e um ventilador. Você é doido? Como é que nós vamos dormir nessa rede? Não tem problema, você dorme com uma banda, eu durmo com a outra. Ele foi ali mais ou menos 18 dias dormindo naquela rede. 18 dias. E a mulher virou expert em fazer comida em micro-ondas. Era miojo quando você ia lá, miojo, a mulher virou gastronômica ali no miojo, no micro-ondas. Você pedia ela para fazer, hoje ela faz ainda. E ali foram 15, 18 dias, mais ou menos isso, que nós passamos naquela casa daquele jeito. Cidade bem pequenininha, não tinha geladeira, não tinha nada na casa. E ali Deus foi mostrando para a gente que era o desafio do ministério. E o dia mais feliz daquela mulher não foi nem no casamento. O dia mais feliz daquela mulher foi quando o pessoal da companhia lá trouxe lá e parou o caminhão na porta da casa. Quando ela viu aquele caminhão, os olhos dela brilhavam. Falei assim, meu Deus. E aí instalou tudo, importou e tal. E ali a gente descobriu que conforto é bom. E se você puder dar conforto para a sua família, dê conforto para a sua família. Cuide da sua família. E nós começamos a iniciar lá no interior, no Nordeste, lugar pequeno. Cuidamos de 20 congregações. Um raio de distrito, mais ou menos 400 quilômetros de distrito. Maranhão. Interior do Maranhão, divisa com o Piauí. E ali nós descobrimos o ministério. E aí eu descobri que Deus, Ele usa as pessoas e Ele faz um chamado para a igreja. Qual é o chamado que Deus faz para a igreja? Desperta tu que dormes. E desde lá, Deus tem falado comigo, se tu está dormindo, acorda, desperta. Porque dormir faz bem, mas dormir em locais errados vai ser a tragédia para a sua vida. Se você está dormindo espiritualmente, meu amigo, a tragédia vai te acompanhar. E veja, quando você dorme, o primeiro sinal que o corpo dá, quando você está cansado com sono, é os olhos pesados. E quando os olhos pesam, não tem jeito, você luta, batalha para não fechar, mas chega uma hora que espiritualmente acontece a mesma coisa. Quando você fecha os seus olhos espirituais, você perde a sua visão. Tem muita gente que está na igreja, que está dormindo e perdeu a visão espiritual. É aquele jovem que está usando drogas, ele está achando que está tirando onda. A família está sofrendo, o pai sofrendo, a mãe sofrendo, todo mundo aterrorizado com aquela tragédia, mas ele acha que está arrasando usando drogas. Ou então é aquele homem que está casado, se acha o garanhão, mas está tendo a esposa lá e tal, e ele acha que isso é vantagem. Contar para todo mundo que ele tem uma esposa, é casado, mas pode estar aí dando umas aventuras fora. Perdeu a visão. Tragédia, sofrimento. Quando Deus olha para essa igreja hoje, Deus fala assim, se você está dormindo,
É hora de você despertar. É hora de você abrir os olhos. É hora de você recobrar a sua visão. Jovens, há muitos jovens que estão dormindo também. Os olhos já se fecharam espiritualmente, a visão acabou. E estão aí na prática de tantas coisas que Deus abomina. E acha que tudo isso é vantagem. Não é vantagem. Amigos e irmãos, Deus nessa manhã está dizendo que nós precisamos despertar. Pastor, então isso quer dizer que o senhor veio aqui na igreja, nossa igreja hoje, dizer que nós estamos dormindo? Justamente. E você pode estar dormindo numa área da sua vida. Qual é a área da sua vida que você está dormindo? Talvez eu estou falando para alguém aqui que está dormindo na área da saúde. Cuidar do corpo. Não está cuidando do corpo. Meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Minha irmã, meu irmão. Se tu não cuidar do teu corpo, quem vai cuidar? Você acha que o médico vai vir na sua casa cuidar do seu corpo? Você acha que o pastor vai cuidar do seu corpo? Você acha que o vizinho vai vir cuidar do seu corpo? Você tem que cuidar do seu corpo. Porque a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. O que você tem feito? Tem que exercitar, tem que comer bem. Tem que fazer com que esse corpo ele descanse, repouse. E Deus está dizendo, amigo, você está dormindo na saúde, no cuidar do corpo. Há outros que estão dormindo no cuidar da família. Tem etiqueta social, dá bom dia, boa tarde, boa noite. Tem etiqueta profissional, sendo um bom profissional no trabalho. Mas chega em casa, tira a roupa, tira o sapato, tira a meia e trata todo mundo em casa como o quê? Como se estivesse tratando um cachorro no meio da rua. É ignorante, é bruto. Trata a esposa ou o esposo de qualquer maneira e fala assim, não, eu sou sincero, eu falo o que vem na minha cabeça. Meu amigo, quem disse para você que sinceridade tem que agredir as pessoas? Tem que ser mal com as pessoas? Tem que ser duro com as pessoas? Talvez Deus está falando, filho, você precisa despertar no cuidar da sua família. Quanto tempo você está tirando para cuidar do seu lar? Para estudar a Bíblia com seus filhos? Para fazer o culto da família, como nós jovens estamos comentando na lição? Quanto tempo você está tirando para fazer com que no seu lar Cristo possa estar todos os dias? Quantas vezes você pega a sua esposa, seu esposo, seus filhos, e vocês vão dedicar um momento especial na semana para vocês estarem juntos? Deus está falando para essa igreja, filho, você precisa despertar nisso. Eu não sei qual é a área que você está dormindo, mas Deus está dizendo, é nessa área, e você sabe qual é. Deus está chamando você para despertar neste momento. E a mensagem é, desperta do que? É a primeira parte do texto que eu me prender até o final. Desperta do que? Sabe por quê? Porque nós muitas vezes ouvimos, vemos, mas não entendemos e fazemos o errado. Às vezes você vem à igreja, você ouve o pregador, o pastor, o ancião, você ouve a mensagem, você entende a mensagem, mas você não consegue executar, você não consegue viver aquilo. Pastor, eu não acredito nisso. Mas é verdade. É verdade, você ouve, você vê, às vezes entende, mas não consegue viver. Pastor, não creio nisso. É verdade, gente. Estou falando para você, acontece. Pastor, continuo sem acreditar. Ah, é? Então vamos fazer um teste aqui. Coloca as duas mãos para frente. Isso, coloca as duas mãos para frente. Isso, coloca as duas mãos para frente. Com um dedo, você vai botar assim na mão, isso, com o dedo na mão, isso. Agora com o outro na palma da mão, isso. Agora estica as duas. Beleza, agora dá uma palma. Beleza. Então eu vou pedir para você dar outra vez, uma palma. Beleza. Quem está feliz dá palma. Beleza. Então eu vou falar assim, para você entender. Eu vou falar um nome de um animal com pelo e você bate palma. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Cachorro, gato, leão, gavião. Opa. Bateu aí. Ouviu, viu e acabou fazendo errado. Entendeu? Vamos lá de novo. Estica as mãos aí. Agora então vamos ver os animais com pena. Gavião, pavão, galinha, leão. Opa! Só aqui que está batendo aqui, ó. Está batendo direto aqui. Ouviu ou não ouviu? Viu ou não viu? Entendeu ou não entendeu? Mas fez errado? Fez errado. Quer ver? Continua com as suas mãos estendidas. Isso, agora balança ela assim. Balança. Balança mais um pouco. Agora outra. Agora com a outra.
Balança. Agora com essa que está aqui, para. E comigo você vai colocar a mão na nuca. Coloca a mão na nuca aqui. Mão na nuca, mão na nuca. Vamos colocar a mão. Não, sou eu também. Então, eu coloquei aqui, mas se vocês quiserem, aqui em Maria Helena, alguns entendem que não quer ver. É porque está ficando careca, né? Às vezes Mas veja, gente, são testes que a psicologia faz. A psicologia faz. E no Clube dos Gravadores também fazem. E isso tudo é para mostrar para nós que muitas vezes nós ouvimos, vemos, entendemos, mas fazemos errado. Deus fala para você, filho, está na hora de despertar. Você ouviu, você entendeu, mas você vai sair daqui fazendo a mesma coisa. Tem que ter uma posição e uma decisão do seu lado. E essa decisão qual é? Deus me ajude a despertar. Eu não quero continuar sem a minha visão espiritual. Eu quero poder ver. E uma vez que eu vejo, eu vou tomar decisões que te agradam. Além dos olhos fecharem, e eu já estou indo para o final, há uma outra parte do corpo que começa a ceder quando nós estamos com sono. Qual é? A cabeça. Os olhos fecham e a cabeça? A cabeça cai. E onde fica o nosso cérebro? Aqui. Quando você está dormindo espiritualmente, além de perder a visão espiritual, você perde a sua razão. Você começa agora a praticar e fazer coisas que até então você entendia e sabia que não deveria fazer. A igreja para você é algo importante. Você acredita nela. Você até acredita nos ensinos da Bíblia que a igreja apresenta. Mas você não consegue mais viver. Porque você perdeu a razão. E você começa a fazer coisas absurdas. E o povo olha assim, será que não está percebendo? Será que não está notando o que está fazendo? A pessoa não está prestando atenção mais. Ela perdeu a visão, perdeu a razão. Está agindo de qualquer forma, desgovernado. Machucando e ferindo a si mesmo e os outros. Então aqui nós vimos 2 sinais. Quando o sono espiritual vem, você perde a visão espiritual, você perde a razão espiritual. E os sintomas? O primeiro sintoma do sono espiritual é a insensibilidade. Você se torna insensível às coisas de Deus. Aquela pessoa que tinha prazer em estudar todas as manhãs, já não tem mais prazer. Aquela pessoa que tinha alegria de vir à igreja, cumprimentar os irmãos e assistir, participar do culto, já não tem mais. E a insensibilidade é real na vida de todos que estão dormindo. E a Bíblia diz para mim e para você, desperta do quê? Desperta do que dormes. A insensibilidade, ela acontece. E eu me lembro que quando eu estava ainda namorando com a minha esposa, eu fui lá no Maranhão, onde a família dela vive, e lá tinha um gato. Eles tinham um gato lá, né? Ainda até hoje tem uns gatos lá. E os gatos lá têm nome bíblico, né? Lá tem um que se chama Malaquias. Olha só o nome. Um dia o Malaquias estava brigando com o Sansão. Eu falei, meu Deus, Senhor, apazigua esse negócio aqui, estão brigando. E aí, veja, eu estava lá, dormindo, era de madrugada, levantei e acordei assim para ir no banheiro, estava com sono. E eu me lembro que eu sentei assim no sofá depois de ir ao banheiro, sentei assim e vi o gato chegando. O gato estava chegando de madrugada e ele chegava miando alto da rua. E eu sentei ali, o braço estava dormente. O braço dormente. E aí, e o braço dormente. E o gato veio para cima de mim para querer brincar. E ele veio se engrosando nesse meu braço aqui, que era o que estava dormente. Eu não conseguia fazer carinho nele, porque o braço não respondia. E eu, às vezes, eu queria fazer assim, o braço ia com muita força e batia no gato, ele caía, mas ele era persistente, ele voltava. E ali eu percebi, irmãos, que quando o seu corpo está insensível, você começa a ter gestos involuntários. Quando você perde a condição de ver e raciocinar espiritualmente, todas as suas ações insensíveis serão involuntárias. Você vai começar a agir de maneira irracional e a sensibilidade pelas coisas de Deus não vai existir mais. E nessa manhã eu posso estar falando para alguém aqui que está insensível às coisas de Deus, que está insensível à voz de Deus.
Deus está usando o Espírito Santo para falar com você, mas a sua frequência está diferente da frequência de Deus. Não encaixa, não entra. Quando eu era mais novo, nós tínhamos uma TV e naqueles períodos não tinha TV parabólica, essas coisas, era aquela antena, você lembra da antena? E quando o canal tinha que usar lá o canal, isso aí que você tem que fazer. Uns botavam lá uma palha de aço, outros subiam em cima lá e tentavam mexer para ver, fazer o quê? O canal voltar. Isso se dava por quê? Porque a frequência da televisão estava diferente da frequência o quê? Da emissora, do canal. E às vezes Deus está falando numa frequência, você fala assim, Deus fala comigo, me responde. Deus fala assim, amigo, você está numa frequência diferente. Volta para a minha frequência, desperta tu que? Essa é a mensagem de Deus para essa igreja, irmãos. A transformação nessa igreja vai acontecer. Mas primeiro ela vai acontecer na minha e na sua vida. Em nós. E por fim, quando nós olhamos para o sono espiritual, nós percebemos que ele nos rouba a visão, nos rouba a razão, tira a nossa sensibilidade. E agora ele nos leva para o pior dos estágios, que é o acomodamento. É você se acomodar. Quando alguém está com sono, um banco desse aqui, fica bom ou mal acomodado? Bom demais. Você começa a se acomodar. Você sabe que precisa ter a lição da escola sabatina. Você fala assim, não vou comprar esse trimestre não. Vou ficar sem missão, vou ouvir lá na igreja. Deus fala assim, filho, você precisa estar no culto. Sábado pela manhã. Não, vou ficar aqui na internet, Deus vai estar aqui comigo também. Filho, você precisa participar de um ministério na igreja. Filha, você precisa se envolver. Não vou me envolver não quero cargo, porque não quero dor de cabeça com ninguém. Quando você e eu estamos dormindo espiritualmente, nós perdemos a visão, perdemos a razão, nos tornamos insensíveis e começamos a viver uma vida acomodados. O meu apelo para você nessa manhã, ele é simples, objetivo e direto. O apelo é: em qual área da vida você precisa despertar? Você não veio aqui nessa manhã por acaso, eu não vim por acaso. Deus quer que você desperte em alguma área da sua vida. É no cuidar da saúde, é no cuidar da família, é no seu compromisso com a igreja e com a obra de Deus, é no cuidar da sua espiritualidade, aonde Deus tem que despertar você. Essa é a manhã que as coisas podem mudar na sua história. E essas coisas, elas só podem mudar se você falar, Senhor, através da tua graça, me desperte para que eu possa voltar a ser aquilo que estou dizendo. Você gostaria nessa manhã de tomar um compromisso com Deus? Fala, Senhor, meu compromisso é: eu quero voltar a estar desperto. Porque a Bíblia diz que quando nós estamos despertos, Cristo nos iluminará. Cristo nos iluminará. Se é a sua decisão e você quer despertar em alguma área da vida, eu gostaria de convidar você a ficar de pé agora. Eu quero orar com você. Só que deseja e quer se despertar. Você não veio a este templo para ouvir um homem falar. Você veio a esta casa de oração para receber de Deus uma mensagem que é para todos nós. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos aqui caminhando para o mesmo destino, a Nova Jerusalém. E até a Nova Jerusalém, muitos desafios vão aparecer. Obstáculos estarão no nosso caminho, mas com a força e o poder de Deus, nós iremos triunfar. E se você está de pé agora, o céu entende que você está dizendo: Senhor, eu quero estar desperto, pois eu quero receber de Cristo a luz que Ele vai enviar do céu. E a luz do céu vai tomar conta da tua vida agora. Feche teus olhos, olha. Santo Deus, nos aproximamos de Ti, Senhor, de maneira humilde, de maneira respeitosa e de forma muito honesta. Nos apresentamos ao Senhor nesta manhã de sábado, porque melhor do que ninguém o Senhor sabe o que se passa no nosso coração. O
O Senhor sabe como a nossa vida tem sido conduzida até o dia de hoje. Conhece as nossas escolhas, os nossos gostos, as nossas frustrações. E, Senhor, agora de pé, nós estamos pedindo e suplicando que o Senhor venha nos despertar. Alguma área da nossa vida, Senhor, que nós, de maneira negligente, displicente, nós temos dado pouca atenção e adormecemos nesse ponto. Nos ajude, Pai, a sairmos da Tua casa hoje despertos, acordados, para que possamos receber a luz de Cristo sobre a nossa vida. A Igreja de Maria Helena, Pai, tem suplicado por isso. O Teu povo que aqui congrega tem clamado pelo Teu nome. E a Tua palavra nos confirma que se nós formos até Ti de maneira sincera e honesta, o Senhor irá se revelar para cada um de nós. E o nosso compromisso nessa manhã já está feito. Nós somos de Jesus, estamos despertos e acordados por Tua graça. E em breve nós iremos morar no reino dos céus. Tome cada um dos Teus filhinhos aqui nas Tuas mãos. Coloca